Como imaginar o inimaginável? Não imaginando, deixando um vazio, por exemplo, imaginando timidamente só uma pequena parte, somando o máximo de imagens possível? Ao longo da história, milhares de artistas tiveram que lidar com essa pergunta, e no caso do cristianismo, da representação visual do Deus cristão, as respostas foram extremamente variadas, desde algumas que parecem mais familiares para a gente hoje, como o ancião no meio das nuvens, até algumas perturbadoramente estranhas, como o Deus trifronte ou trifacial, que pode parecer bem incomum, mas na verdade é um tipo de representação que foi tão comum que teve que ser proibida oficialmente pelo Papa mais de uma vez. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nessas imagens para entender melhor de onde que isso vem, por que teve tanto apelo esse tipo de imagem e por que isso também deu tanto problema. E para começar a entender isso, a gente precisa falar sobre a doutrina da Trindade. Tem uma lenda muito interessante medieval que diz que Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, o famoso teólogo do quarto, quinto século, ele estava numa praia e viu um menino colocando água, pegando água do mar e colocando num buraco que ele tinha feito ali na areia. E aí o Agostinho perguntou para ele o que ele estava fazendo. E o menino falou assim: eu estou colocando aqui, estou querendo colocar toda a água do mar nesse buraco. E aí o Agostinho falou assim: não, mas isso é impossível. E o menino respondeu: é a mesma coisa de você tentar colocar o mistério da Trindade dentro da sua cabeça. E aí o menino sumiu, sei lá, tem essa ideia de que o menino seria um anjo, ou às vezes essa história aparece como um sonho de Agostinho, mas a moral da história, é que Agostinho estaria refletindo, tentando compreender, assimilar completamente o mistério da Trindade, de que Deus é um e é três, e ele recebe essa orientação de que isso, na verdade, excede a razão. Apesar disso, Agostinho escreveu bastante sobre a Trindade, sem pretender esgotar o assunto, mas ele escreveu muito, dissertou o máximo que ele conseguiu dentro dos seus limites sobre esse tema. Tem um livro dele chamado De Trinitate, da Trindade, sobre a Trindade, inclusive, que é dedicado especificamente a isso, que é defender essa doutrina central ali para o cristianismo que ele considerava ortodoxo, o correto, que diz que Deus é um, é apenas um Deus, mas três pessoas. Não são três deuses, não são três partes, essas pessoas não são três partes de um Deus, não são três modos, três expressões diferentes de um mesmo Deus, não há subordinação, não é que Deus Pai é o único, mas comunica a sua divindade para o Filho e para o Espírito Santo, não. Cada pessoa é plenamente Deus. Só que qual que é a lógica, a matemática disso? A conta não fecha, fundamentalmente. Então, o Agostinho, ele recorre no texto, no De Trinitate, a várias analogias, não para resolver o mistério da Trindade, mas para permitir algum tipo de contemplação, algum tipo de relação, algum tipo de entendimento, ainda que parcial, desse mistério da fé. Mas lá no final do livro, ele deixa isso absolutamente explícito, que toda a imagem que ele apresentou ali é falha em algum ponto. Elas são só realmente tentativas. Elas têm um caráter pedagógico, para ir guiando o fiel ali na sua reflexão teológica, mas no final das contas, ele cita um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios que diz: porque agora vemos por espelho em enigma. Nessa passagem, Paulo está dizendo que a nossa compreensão desses mistérios, da realidade mais profunda, é imperfeito, que a gente vê num espelho, o espelho, pensando sobretudo o espelho na antiguidade, como um objeto reflexivo, mas muito embaçado, Então a gente vê assim sem tanta clareza, e da mesma forma é possível contemplar a Trindade dentro dos nossos limites, mas isso não reflete a perfeição do que está sendo contemplado. Num sermão, fora desse texto, tem um sermão de Agostinho, que é o sermão 117, que tem uma frase que eu acho que resume muito bem isso, que é: se compreendes, não é Deus. Então, se você entendeu perfeitamente, então você não entendeu nada. E claro que essa discussão sobre Trindade, ela não se resume ao pensamento de Agostinho, Isso aí é um longo percurso na construção da teologia cristã, passando por concílios, passando por reuniões de bispos, de lideranças cristãs ali. O principal, o primeiro, é o Concílio de Nicéia, em 325, que discute muito a relação do Pai e do Filho. Aí tem o Concílio de Constantinopla, em 381, que discute a situação do Espírito Santo nessa relação. Depois tem o Concílio de Éfeso, em 431, e o de Calcedônia, em 451,
que discutem a questão da unidade do Filho, né? Porque o Filho também tem um aspecto de divino e de humano, como é que essas coisas se relacionam e como é que isso tudo se relaciona com a questão da Trindade, da encarnação. Tem também o Concílio de Toledo, depois no VI século, para falar ali sobre a questão do Espírito Santo proceder do Pai e do Filho, não só do Pai, né? O que gera todo um celeuma ali teológico também, lá do chamado filioque. Então é uma longa discussão desde os primórdios do cristianismo até hoje, de certa forma, né, como entender a Trindade e por aí vai. Então é uma questão super complexa de expressar, de expor por meio de palavras, né, de discurso, ainda mais complexa talvez, ou tão complexa quanto, seria fazer esse exercício de explicar a Trindade ou de expor a Trindade por meio de imagens. E é justamente esse o nosso tema aqui, né, a questão daquela figura trifacial tem a ver com essa discussão. Então, assim, fazer uma imagem complexa, né, de algo nesse nível e também muito delicado teologicamente não é uma coisa básica, né? Não é como você abrir o armário e pegar a primeira roupa ali que já serve, né? Porque vamos pegar assim que você tem um armário cheio de insider, então você pegou qualquer uma, vestiu, tá ótimo para ir em qualquer lugar, né? Você vai ficar bem confortável, anti-odor, né? Todas as facilidades em qualquer contexto que você tiver. E se você não tem um armário cheio de insider, né? Se você ainda não é cliente, 20% de desconto usando meu cupom estranha ou clicando no link que vai estar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E se você já é cliente, já comprou pelo menos uma vez lá, você ainda tem 10% de desconto, mais os descontos, claro, adicionais, né? Que já estão disponíveis ali em alguns produtos específicos no site. Então depois entra lá, confira. Obrigado, Insider, por apoiar esse vídeo. E voltando para a nossa discussão, né? Então, fazer uma imagem que represente bem a Trindade é algo extremamente complicado. E, por isso, os artistas foram tentando fazer isso de formas muito diferentes ao longo do tempo. Algumas que a gente está mais familiarizado, outras que a gente não está nem um pouco, né? Em geral, né? As pessoas não estão nem um pouco familiarizadas com elas, né? Então vamos dar uma olhada aqui em algumas principais. Começando pela representação geométrica da Trindade, né? Muitas vezes os artistas utilizaram ali o triângulo, a forma do triângulo, que remete a 3 por causa dos ângulos, mas é uma forma só. Então isso pareceu útil ali para a representação iconográfica, né? Visual, artística da ideia da Trindade, e o triângulo foi aplicado de diferentes formas para representar a Trindade. Então, por exemplo, algumas vezes você tinha uma figura divina, seja Jesus, ou uma figura mais como um ancião, né, representando Deus Pai, só que na cabeça, né, atrás da cabeça, tinha ali uma auréola. Já fiz um vídeo completo sobre a auréola aqui no canal, mas nesse caso a gente está falando de uma auréola específica, que é a auréola triangular, que era usada na arte cristã para remeter especificamente à Trindade, né, era colocada na cabeça ali das pessoas da Trindade, ou da figura que representava simultaneamente as 3 pessoas. Então você poderia ter um triângulo pura e simplesmente representando a Trindade, às vezes uma auréola triangular junto ali de alguma figura, né, na cabeça de alguma figura, e tem também outra forma muito interessante, que é o chamado escudo da fé, também às vezes chamado de escudo da Trindade, né, mas em latim scutum fidei, que vocês já devem ter visto isso, né, é um triângulo que tem um círculo no meio escrito Deus, e em cada ângulo do triângulo tem ali escrito Pai em um ângulo, Filho em outro e Espírito Santo no terceiro, e aí de um ângulo para o outro está escrito não é, então o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho, e por aí vai, né? Então nenhuma das pessoas é a outra, mas as 3 são Deus, né? Então você tem linhas que ligam cada um dos ângulos ao centro do triângulo com a expressão né? Então o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então essa forma geométrica, né, de representar a Trindade é uma possibilidade que ocorreu ao longo da história, que ocorre ainda, é muito utilizado essa imagem ainda hoje. Mas, se você quiser representar figurativamente a Trindade, assim, usando uma convenção ali antropomórfica, né, então usar mais ou menos como são os humanos para representar a Trindade, da mesma forma que a gente representa anjo antropomorficamente, né, você faz uma pessoa com aparência de homem, né, geralmente com asas, por exemplo. Então isso que é uma representação antropomórfica, né, com a forma, morfé, de um homem, antropos. Então, caso você queira representar a Trindade antropomorficamente, os artistas ao longo da história utilizaram algumas possibilidades.
Uma delas é a de colocar 3 homens idênticos, que expressa essa questão de não subordinação dentro da Trindade. Então você tem 3 homens idênticos, todos com a aparência de Jesus, geralmente, e essa representação visual se conecta principalmente com a passagem que aparece ali no livro de Gênesis, capítulo 18, nos versos 1 e 2, que fala de 3 homens, fala que Deus apareceu para Abraão, mas ao mesmo tempo fala que 3 homens apareceram para Abraão. Inicialmente, essa passagem foi lida como Deus, né, Yahvé, junto com 2 anjos, daí as 3 figuras que se revelaram em forma humana, mas os cristãos, logo nos primeiros séculos ali, leram essa passagem como uma referência à Trindade, né? Então, de que essa ideia de que Deus visitou Abraão, mas ao mesmo tempo são 3 figuras, prefigurava, né? Era um tipo, um anúncio da questão da Trindade, né, dessa elaboração que posteriormente seria feita na teologia, mas a sementinha disso supostamente já estaria nesse texto, segundo essa interpretação. Outra forma de representar a Trindade antropomorficamente, mas com um zoomorfo, né, com um animal na brincadeira também, é a representação usando 3 figuras, mas distintas. Então você tem uma das figuras como uma figura mais velha, né, o pai, outra figura mais jovem, que é o filho, e uma pomba, que representa o Espírito Santo, né? Então, esse pai, filho e pomba remete principalmente à descrição ali do batismo, da cena do batismo de Jesus, que aparece em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Só que essa estratégia de representar a Trindade como 3 figuras separadas gerava um problema, uma potencial interpretação equivocada de que seriam 3 deuses, né, separados uns dos outros. Então, isso poderia remeter, né, evocar, assim, colocar na cabeça de quem está vendo a ideia do triteísmo, de 3 deuses, e não um deus que são 3 pessoas. E aí, para solucionar esse problema, uma convenção artística foi fazer um só corpo, mas com 3 cabeças. Né? Então tem, por exemplo, uma ilustração desse encontro de Abraão com supostamente a Trindade, né, na interpretação cristã antiga, que aparece no Saltério de São João, no século XIII, e lá você vê Abraão ajoelhado, ali, prostrado diante de Deus, e Deus é um homem com um corpo e 3 cabeças, né, o Deus tricéfalo. E isso aparece em outras pinturas também, né, outras iluminuras, desenhos, né, imagens feitas ali em manuscritos. Então tem essa possibilidade, né, iconográfica, visual, artística de fazer o Deus, a Trindade, como um tricéfalo. Ou você pode também combinar as 3 cabeças em uma só, e aí você faz uma cabeça só, mas com 3 faces. Aí já não é tricéfalo, né, já não são 3 cabeças, mas 3 faces, são as representações trifaciais, ou o Deus, a Trindade trifronte, né, com 3 frontes, 3 faces. E aí, geralmente, nesse estilo, que é a imagem que eu comecei o vídeo a partir dela, né, que é o nosso foco aqui, essa imagem da Trindade trifacial, ela combina as 3 faces e as faces compartilham os olhos, né, são um total de 4 olhos, porque as faces laterais compartilham os 2 olhos da face central. Então tem muitas e muitas pinturas que foram feitas usando essa convenção para representar a ideia da Trindade, do Deus que é um, mas ao mesmo tempo é 3, é uma substância, mais 3 pessoas. E tem uma imagem específica que eu vou colocar aí na tela agora, que é uma representação tripla da Trindade, é triplamente trinitária, porque a figura que aparece representando Deus tem a auréola triangular. Nas mãos, ou ali na frente do corpo, tem o escudo da fé, né, que também é um símbolo da Trindade, e tem a tripla face. Então é triplamente trinitária. Agora, apesar da popularidade desse tema, né, desse motivo artístico, principalmente ao longo ali da Idade Média e no início do período moderno, algumas figuras dentro da alta hierarquia da igreja não aprovavam, não gostavam muito dessa representação, achavam que não fazia um bom serviço assim de representar Deus, né, nem mesmo a Trindade. Então, por exemplo, o Papa Urbano VIII, em 1628, proibiu expressamente que a Trindade fosse representada dessa forma. Né? Ele proibia
que a Trindade fosse representada, abre aspas, como uma figura com um corpo, 3 bocas, 3 narizes e 4 olhos. Então ele está pensando especificamente no motivo da Trindade trifacial, né? Mais ainda do que na Trindade tricéfala. E essa proibição vem num contexto ali de reforma e contra-reforma, que já existia um atrito muito grande dos católicos com protestantes, que questionavam a questão do uso de imagens, né? Que a igreja, que era comum na Igreja Católica, e mesmo dentro do catolicismo havia opiniões divergentes sobre quais imagens que eram legítimas e quais não, quais representavam bem um ponto teológico ou não. Então, nesse contexto, os católicos eles dobram a aposta na questão do uso de imagens, né? De forma alguma eles concedem a questão para os protestantes, né? De que não vão fazer os protestantes estão questionando o nosso uso de imagens, vão fazer menos então. Não, ao contrário, eles dão uma ênfase ainda mais forte ali no uso de imagens, mas aumentam a vigilância sobre quais imagens são permitidas ou não. Então, por um lado, há como eu disse, né, meio que dobram a aposta na questão de que a imagem é fundamental ou muito útil para questões devocionais, para a questão pedagógica, enfim, é importante que as imagens estejam muito presentes na igreja, mas nem todas as imagens, né? Não que fosse permitido tudo antes, mas a vigilância aumenta e, portanto, essa proibição ela é formalizada, mas a Inquisição, sem essa declaração explícita papal, antes, né, do Urbano VIII, a Inquisição já proibia a imagem da Trindade tricéfala. Isso em 1625 tem registros, né, da atuação da Inquisição para limitar a circulação, né, a produção desse tipo de imagem. E depois disso também, no século XVIII, o Bento XIV, em 1745, ele reforça essa proibição, né? Ele diz explicitamente que essa forma de representar a Trindade é monstruosa. Então ele não tolerava de forma alguma isso, e explicitamente, né, expressamente, como o Papa, né, afirmou ali que não deveria ser tolerado esse tipo de imagem, mas era tolerável a representação de 3 figuras idênticas, né, aquela representação tríplice indistinta, e ele aprovava, então a melhor forma era a das 3 figuras distintas, né, o ancião, o jovem e a pomba, né? Então, no lugar da pomba, poderia ser o línguas de fogo, representando o Espírito Santo, também que faz referência a outra passagem ali no Novo Testamento, né? Então, o Bento XIV, no século XVIII, ele divide essas representações da arte sacra, né, em proibidas, toleradas e aprovadas. E aí, no caso da Trindade, proibido o tricéfalo e o trifacial, tolerado as figuras indistintas e aprovado as figuras distintas. Não se sabe exatamente o quanto que essas proibições de fato foram aplicadas, né, quantas obras foram confiscadas ou destruídas nesse contexto, mas a gente tem pelo menos um exemplo de um ícone trifacial, né, de 3 faces, que teve as faces laterais cobertas pelo cabelo. Isso foi descoberto numa restauração que foi feita da pintura, que no estado que ela estava quando foi encontrada, era uma face só e uma cabeleira aqui nas laterais, né? E quando restauraram a pintura, viram que essa cabeleira tinha sido adicionada posteriormente, e que antes, né, a pintura originalmente tinha as 3 faces. Vou colocar aí na tela também para vocês verem. Então teve essa proibição que gerou formas de preservar a arte dessa forma, né, só cobrindo as faces ali. Talvez algumas tenham sido queimadas, né, ou confiscadas, não se sabe exatamente, mas é certo que houve essa repressão a essa produção artística. E como eu disse, o principal motivo é que considerava-se monstruoso e até diabólico essa representação, né? Na questão do diabólico, é interessante que no Inferno, no poema de Dante, né, na Divina Comédia, na parte do Inferno, o Lúcifer é representado no centro da Terra, né, consequentemente no centro do Inferno, e ele tem 3 faces. Ele chora por 6 olhos e ele mastiga os traidores com 3 bocas, né? Judas, o traidor de Jesus, né? E Brutus e Cássio, que são traidores de Júlio César. Então, Lúcifer, na Divina Comédia, ele tem 3 faces, ele é trifacial, trifronte. Mas ele é assim porque ele representa uma paródia da Trindade, né? Tem muito esse tema de que o diabo ele tenta imitar Deus, mas de forma tosca. Então,
só faz sentido a ideia de Lúcifer trifronte se a gente estiver pensando num deus trifronte, né? Ou, quer dizer, não necessariamente, né? Porque a gente poderia pensar que existe essa questão da trindade no mistério do divino, e a forma tosca do diabo tentar emular, né, imitar isso, seria com três faces mesmo grotescas. Então, enfim, mas realmente na história da arte, figuras com múltiplas cabeças, múltiplas bocas, múltiplas faces, né, cabeças às vezes espalhadas pelo corpo, muitas vezes um demônio na arte medieval tem a cabeça, né, no lugar que se esperaria que ela estivesse, mas tem muitas vezes uma cabeça ali nas partes traseiras também. Então essa questão dessa exploração assim criativa, artística na anatomia, mudando as coisas de lugar, multiplicando membros, isso realmente estava muito associado à representação do diabo, do imperfeito, do mal. Então a aplicação de algo parecido com isso para representar a Trindade realmente era bastante problemática ali na visão, né, de muitas figuras da igreja. E outro fator que não é muito presente nas fontes que condenam essas imagens, mas que está presente no contexto também, é que existia em outras religiões, né, outros cultos, a representação dos deuses com várias faces. Então, a imagem da Trindade trifacial poderia lembrar demais, assim, excessivamente, os deuses alheios. Então, por exemplo, no contexto romano, tinha o Jano Bifronte, né, de onde vem o nosso mês janeiro. É um deus associado aos limiares, né, à passagem. Então ele olha para trás e para frente, geralmente olha numa direção e em outra, então tem essa questão da duplicidade, e ele representa também a passagem do tempo, né, o início do ano e o final do outro, por exemplo. Então às vezes ele tem uma face nova, representando o ano novo, e uma face antiga, representando o ano velho, né? Então ele divide o ano ali, é o Jano Bifronte. Enquanto o cristianismo está se desenvolvendo ali, dentro desse caldeirão cultural que é fundamentalmente romano, né, greco-romano, a figura de Jano Bifronte era muito conhecida, então isso poderia evocar um pouco esse deus, ou então outros deuses. Hecate, por exemplo, que é uma deusa associada à feitiçaria, à bruxaria, ela tem três cabeças, ela é tricéfala, né, melhor dizendo, na maior parte das representações. Tem uma divindade eslava também, que era bem conhecida, principalmente na parte oriental do Império Romano e depois no chamado Império Romano Oriental, que era o Triglav, que significa três cabeças, literalmente mesmo. Então poderia evocar essa figura. Shiva, na Índia, tem às vezes representações com três cabeças para representar o seu triplo aspecto de criador do cosmos e conservador e destruidor do cosmos também, né? Mantenedor e destruidor do cosmos. Tem uma outra divindade indiana, que é o Brahma, que ele tem quatro cabeças, né? Porque ele olha em todas as direções, essa que é a ideia. Ele está nos quatro pontos cardeais, né? Só que na representação, geralmente, isso fica, você só vê três, porque a outra está atrás. Então, por mais que o Brahma ele tenha quatro cabeças, muitas vezes na representação artística dele você só vê três. Então, também poderia remeter a esse deus, né? Mas isso acontece nesse tema dos deuses sendo representados visualmente com várias cabeças. Isso acontece porque essas representações são simbólicas, né? Da mesma forma que o Brahma, como eu comentei agora, tem quatro cabeças, não é porque os indianos acreditavam, né, os hindus acreditavam ou acreditam que ele literalmente tem quatro cabeças físicas, né? Que a anatomia do deus é essa. Mas isso representa essa questão da vigilância total, né? Do conhecimento total que Brahma tem. Então ele tem uma cabeça em todas as direções. É uma forma pedagógica, né, simbólica, analógica, de representar algo que não é físico, que não é anatômico, por meio de recursos visuais que remetem a algo físico e anatômico. É metafórico, portanto, né, simbólico. No Enuma Elish mesmo, que é um texto muito antigo babilônico, tem uma descrição do Marduk, que é o principal deus ali celebrado nesse texto, que ele tem vários olhos, tem várias bocas, vários ouvidos, e isso representa muito mais do que a fisicalidade dele, não, o que o poema do Enuma Elish está querendo dizer, é que Marduk vê tudo, né, ouve tudo, ele tem um corpo gigantesco na descrição do texto também. De novo, isso não é porque as pessoas não imaginavam, tipo assim, se eu estiver andando por aí e topar com o Marduk, ele é assim, né? A descrição de retrato falado policial dele é essa. Não, é uma forma poética, metafórica, de falar sobre os atributos de Marduk, sobre a grandeza, num sentido não físico, de Marduk, e essas coisas, né? Então isso é muito comum no imaginário
religioso, e quando isso se expressa fisicamente em desenhos, em esculturas, essas metáforas, esses símbolos aparecem, né? Normal. Mas, às vezes, pode incomodar, né? Pode ser. A comunicação da metáfora pode acabar comunicando algo que não era pretendido. Então, alguém pintando um ícone trifacial, por exemplo, poderia ser fortemente devoto ali, tá fazendo aquilo na sua fé mais genuína, tentando representar o divino, né, Deus, da melhor forma possível, e usa a questão do trifacial para demonstrar essa complexidade da Trindade, mas alguém bate o olho naquilo e vê um monstro. Então, assim, não funcionou, né, o uso do simbólico, do alegórico, né? Transmitiu, a mensagem acabou não chegando da forma que ela foi enviada. Então tem essa dificuldade, né, na questão das representações visuais. Então, como resolver esse problema, né? Como representar Deus? Ou não representar, talvez, a gente poderia recorrer ao chamado aniconismo, né, que é o não uso de ícones. E o aniconismo ele enfatiza a questão da transcendência, né, de que Deus está muito além, então não deve ser representado com nada que está aqui conosco, nenhuma referência que nós temos no nosso mundo, né? Então, no judaísmo e nas religiões abraâmicas em geral, o aniconismo aparece, né? No cristianismo mesmo, por mais que a gente tenha muita arte cristã que represente Deus, tem linhas também de pensamento teológico ali, linhas de cristianismo que são anicônicas, né? Que são totalmente contra a representação de Deus, inclusive de Jesus. Outras permitem só a representação de Jesus, porque consideram que Jesus é a imagem visível do Deus invisível, como diz um texto lá nas cartas, né, do Novo Testamento. Então Jesus pode ser visualmente representado, mas Deus Pai de forma alguma. Ou Deus Pai está representado na forma de Jesus, já que quem vê a mim vê o Pai, né, como diz lá no Evangelho de João. E não só nas religiões abraâmicas existe isso, né, o aniconismo acontece em outras religiões também. No budismo, por exemplo, a Buda é representado às vezes com um trono vazio. Não é que o trono esteja vazio, o Buda está lá, mas ele não aparece. Às vezes uma árvore, a árvore debaixo da qual o Buda alcançou a iluminação, é usada para representá-lo também, né? Mas ele não é representado visualmente. Às vezes uma pegada de Buda é utilizada também para marcar ali a sua presença, ainda que a presença visual física dele não seja retratada na arte. Então existem esses recursos, né, que diferentes tradições usam para tentar lidar com essa dificuldade de imaginar o inimaginável, de representar o irrepresentável, para não diminuir na figuração ali algo que é sem limites, né, ou que é, enfim. Só que isso é muito difícil na prática, porque até quando você vai nos textos, você tem algum tipo de imagem de Deus. Mesmo no judaísmo, mesmo se a gente pega a Bíblia hebraica, né, o Antigo Testamento, a gente encontra, por exemplo, salmos como o Salmo 34, que fala sobre os olhos de Deus, né, sobre os ouvidos de Deus, sobre a face de Deus. Então, assim, essas imagens, ainda que não sejam representações visuais mesmo concretas, mas essas imagens que a gente faz na cabeça acabam ocorrendo, né? Essa forma de descrever Deus antropomorficamente, usando atributos humanos, aparece o tempo inteiro no texto bíblico mesmo. Tem a questão da mão poderosa de Deus, o braço estendido de Deus, que o braço de Deus não é curto, né? É para ajudar, mas ele se alonga, se estende e ajuda. Então essas referências, Deus como cavaleiro das nuvens, é um tema frequente ali, especialmente nos Salmos, mas também em alguns livros de profetas. Então você acaba imaginando, você faz a imagem na sua cabeça, por mais que você não faça ali em pedra, você faz na sua cabeça a imagem de um Deus que é cavaleiro, que tem braço, que tem ouvidos, que é pai, é rei, né? Outras analogias também que remetem especialmente ao masculino. Então, por mais que a pessoa fale assim que não tem uma imagem de Deus, mas tem, no fundo, de alguma forma, né? Mesmo que seja parcial, a gente tem imagens do divino, né? Do sagrado. Então, o aniconismo, ele é, no fim, assim, no nível mais absoluto, ele é impraticável. Se a gente for considerar essas imagens feitas na cabeça, né? Então, outra alternativa seria buscar uma imagem perfeita para aquilo que é perfeito. Só que aí não tem como, né? A ideia, a gente poderia parafrasear o Agostinho, né? Voltando lá para aquela questão de se você compreendeu, não é Deus. Se você conseguiu representar, não é Deus. Porque, por definição, Deus está muito além do que é possível para nós, é imaginável, concebível para nós. Então, se a gente conseguiu conceber, se a gente conseguiu representar, ilustrar, desenhar Deus de forma perfeita, fazer uma imagem perfeita de Deus, então
não é Deus. Então essa opção também é complicada. E outra estratégia seria, em vez de buscar uma imagem perfeita de Deus, buscar múltiplas imagens imperfeitas, para ter justamente esse repertório, que cada um dos elementos do repertório é contrastante, às vezes contraditório, mas se complementam, até para expressar diferentes aspectos. Por exemplo, pensando na representação de Jesus, né, de Cristo, tem Jesus como Cristo Rei, entronizado, exaltado, que é uma figura que contrasta bastante com o Cristo crucificado, que é igualmente importante para a teologia, do Cristo humilhado, do Cristo sofredor. Então você tem esses diferentes aspectos de Cristo que é impossível de representá-los todos ao mesmo tempo. Então você cria um repertório de imagens ali para dar conta dessa realidade que é complexa, né? E pensando no caso de Deus de uma forma geral, assim, pensando ainda na tradição judaico-cristã, sobretudo, né, abraâmica, Deus é referido como justo, como vingador e, ao mesmo tempo, também como misericordioso, né, como transcendente, está muito além, está elevado no mais alto céu, mas imanente, também participando da história, presente no quarto pequeno e íntimo ali do fiel que faz a sua oração em secreto, né? Então ele está elevado no mais alto céu, mas está dentro do quarto ali mais simples com o fiel. Então essas características, né, que são contrastantes, é impossível representá-las com uma imagem. Então um repertório de imagens diversas pode ser uma possibilidade, e mais ou menos na prática foi o que foi feito ao longo da arte sacra, né, da história da arte cristã, e a gente poderia falar disso em outras tradições também, mas eu estou pegando especificamente o cristianismo. No fim das contas, né, para lidar com ideias complexas, com realidades complexas, a gente vai cada hora recorrendo, né, a esse ferramental, essa caixa de ferramentas, para parcialmente, imperfeitamente, tentar comunicar aquilo que a gente está tentando comunicar. Que no caso de religião, né, de Deus, do sagrado, é sempre muito difícil. Quem sabe ter um grande repertório variado pode ser útil ou não, né? Às vezes a chamada teologia apofática, né, que você não fala, que você nega, né, que você não afirma coisas sobre Deus, talvez seja um caminho, enfim, mas é questão de teologia, não vou ficar entrando muito nisso aqui. Eu queria só falar um pouco dessa questão de história da arte mesmo. Vou deixar a recomendação do vídeo sobre o Concílio de Nicéia aqui e sobre algum outro vídeo que tem a ver aqui também. Nos vemos aí nos próximos. Falou!